Bom, pessoal, então, nós iremos começar agora um novo bloco de conteúdos de biologia molecular. A gente vai estar falando de transcrição e o processamento do RNA mensageiro, conhecido como mRNA, tá? Então, esta aula está sendo gravada, está sendo disponibilizada no YouTube para aquele aluno que não possa fazer o acompanhamento síncrono junto com a gente aqui na terça-feira à noite, reforçando que outra versão dessa aula online ocorre nas quintas-feiras de manhã, aberta para os cursos de Biologia e Veterinária. Eu gostaria de começar a aula de transcrição mostrando para vocês um dos quadros favoritos, um dos meus quadros favoritos, que é o quadro intitulado Operários, da brilhante artista Tarsila do Amaral. Esse quadro, ele data do ano de 1933. Esse quadro, ele tem uma característica que eu acho super interessante, porque a Tarsila, ao representar os rostos dessas pessoas, desses brasileiros que trabalham nas fábricas, ela representa a grande diversidade que existe na população brasileira, na população humana e na população de todos os seres vivos, né? A gente vê essa diversidade nas várias formas, tipos, cores de cabelo, nas várias formas de nariz, nas várias cores dos olhos, nos vários tons de pele, nos vários desenhos de rosto, né? Então, ao observar esse quadro, eu acho que a palavra que traz bem nítida na nossa cabeça é diversidade. Existe uma grande diversidade biológica nas populações de seres vivos. Mas é muito importante a gente pensar que, mesmo que sejamos e somos tão diferentes uns dos outros, em nível de DNA, nós somos extremamente semelhantes. A gente tem variações em nível de DNA entre indivíduos da população humana muito pequena. São poucas as diferenças no DNA de um indivíduo para o outro, considerando, obviamente, né, pessoal, a extensão, a quantidade de DNA que nós temos nas nossas células. Então, a pergunta que eu faço para vocês nesse momento é: se em nível de DNA nós não temos muitas diferenças, o nosso DNA é bastante semelhante, o que produz, então, essas diferenças entre os indivíduos de uma mesma população, de uma mesma espécie de seres vivos? Em nível de DNA, eu já estou adiantando para vocês. Os indivíduos de uma mesma espécie compartilham uma grande semelhança no seu DNA. Se não é as diferenças em nível de DNA que explicam a diversidade que existe na população humana, a diversidade que existe na população de qualquer ser vivo, o que então explica? Se não é somente diferenças na sequência de DNA. O que explica a diversidade biológica, pessoal? Eu queria que vocês participassem via bate-papo, né? Então, o Davidson está falando sobre a expressão gênica. Mas esse termo é muito complexo para a gente hoje, tá, Davidson? Então, eu preciso que você explique um pouco melhor o que seria essa expressão gênica, que moléculas estão envolvidas nessa expressão gênica que explicariam a diversidade que a gente observa entre os seres vivos. Eu quero que os outros alunos que estão na sala também deem palpite, tá? Então, o que explica a diversidade biológica? Então, a primeira coisa que apareceu aqui foi a sugestão do Davidson, falando sobre a questão da expressão gênica, mas precisamos de mais informações sobre isso. Vamos lá, gente, participar.
Ele falou que leu algo sobre metilação. Metilação é um mecanismo de controle da expressão gênica, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela na aula de expressão gênica. O Gabriel Moreira falando um pouquinho sobre a recombinação. A recombinação, ô Gabriel, ela vai gerar novas combinações entre variações genéticas que existem em nível de DNA, tá? Então, a recombinação, ela aumenta as combinações genéticas, ela produz, sim, diversidade, mas ela também explica uma pequena fração dessa diversidade que a gente está observando no fenótipo, né? No corpo dos seres humanos, que está tão claro aqui no quadro Operários da Tarsila do Amaral, tá? Então, assim, é o que eu estou tentando explicar para você quando você fala da recombinação crossing over, são essas novas combinações entre diversidade genética em nível de DNA já existentes que ocorrem quando pedaços de cromátides irmãs são trocados entre cromossomos que formam o par de homólogos, tá? Mas mesmo assim, vocês ainda não sacaram a ideia. Vou falar de novo. A maior parte do que a gente vê de diversidade nos seres vivos, que a gente vê, estou falando de diversidade em estruturas corporais, cor do cabelo, cor dos olhos, desenho do rosto, tom de pele. Essa diversidade, que é o que a gente chama de diversidade fenotípica, lá na aula de genética, ela é uma parcela dela produzida por variações no DNA, mas é uma parcela pequena. Então, se é uma parcela pequena que é produzida por variações no DNA, variações genéticas, o que causa, o que produz essa grande diversidade que a gente observa nos seres vivos? Uma parcela dela é produzida por diferenças no DNA. E quando eu falo diferenças no DNA, eu estou falando de variabilidade genética, como a Ana Caroline está pontuando, genética, hereditária, idade, transmitida através da reprodução, tudo isso que a Francimara também está pontuando tem a ver com variações no DNA. Mesmo porque o DNA é a molécula da hereditariedade, né? Então, uma parcela da diversidade biológica é produzida por variações no DNA, mas é uma parcela pequena. A diversidade que a gente enxerga nos seres vivos, ela é fruto do que o Davidson falou, mas ele não conseguiu explicar muito bem. É fruto da expressão gênica, tá? Então, quando a gente está pensando, né, pessoal, em diversidade biológica, a gente está pensando principalmente em expressão gênica. O que isso quer dizer? Quais proteínas são produzidas? E além de saber quais as proteínas são produzidas, quanto de uma proteína é produzido. Então, Davidson, o que você teve dificuldade de definir, né? Você trouxe o termo correto, que é, de fato, a expressão gênica é o que explica essa variabilidade entre os indivíduos, essa diversidade de formas, de cores, de tipos de estrutura. O que explica a maior parte dessa diversidade é variações na expressão gênica que ocorrem em cada um dos indivíduos em uma população de qualquer ser vivo, inclusive na população humana. E essa variedade, esse nível diferencial de expressão gênica consiste, né, em quais as proteínas são produzidas. Então, alguns indivíduos produzem proteínas que vão ser pigmentos, que dão cor à pele. Indivíduos normais, que não têm albinismo, produzem a proteína melanina. Proteína essa que se deposita na pele, no tecido epitelial, e dá cor à pele. Além disso, temos que saber quanto de uma proteína é produzida. E aí, indivíduos negros têm uma taxa de produção da proteína melanina altíssima, portanto, a pele deles é extremamente pigmentada.
Ao mesmo tempo, indivíduos que são de tons de pele mais claros têm níveis de produção de melanina menor, determinando tons de pele mais claros. E o indivíduo que tem uma doença genética chamada albinismo, ele tem níveis de produção de melanina baixíssimos ou praticamente ausentes. E aí ele não produz a proteína melanina. Então vejam, com esse exemplo, consegui mostrar para vocês que uma parte da variação de tons de pele que existe na população humana, ela está lá no DNA. São mutações, são alterações na sequência de DNA de genes que controlam, por exemplo, a produção da melanina. O albino, ele tem uma mutação que bloqueia a via biosintética de melanina, por isso que ele não produz melanina. Mas a diversidade que a gente vê dos seres vivos, a diversidade fenotípica das características que a gente enxerga, mensura em qualquer ser vivo, ela é fruto da expressão gênica. Ela é fruto de quais as proteínas são produzidas em cada um dos seres vivos e quanto de cada uma dessas proteínas é produzido. E é esse conjunto de proteínas e a quantidade de cada uma dessas proteínas dentro do conjunto que determina o fenótipo, que determina aquilo que a gente enxerga de um ser vivo. Tá? Então, quando a gente pensa aqui nesse processo de expressão gênica, a gente tem dois grandes processos moleculares acontecendo entre o que está no DNA e o que vai aparecer em termos de manifestação fenotípica, que é a característica mensurável do ser vivo. Que processos são esses? Processo de transcrição e o processo de tradução, que juntos formam o que a gente chama de dogma central da biologia molecular. Então, observe, alguns genes vão determinar a produção de uma grande quantidade de proteína. Então, nessa figura, a gente tem, por exemplo, o gene A, né? Um segmento no DNA que vai sofrer o processo que a gente vai estudar nas aulas dessas 3 semanas que começam hoje. Ele vai sofrer o processo de transcrição e vai levar à produção de muitas moléculas de um RNA que carrega uma mensagem. Mensagem esta, como produzir a proteína A. Como esse RNA carrega uma mensagem, ele se chama RNA mensageiro. Esta mensagem, que está nas várias moléculas do RNA mensageiro, produzido pela transcrição do GNA, vai ser traduzida em um processo de tradução que vai ocorrer lá nos ribossomos. E como tem muitas moléculas carregando a mesma mensagem, qual que é a mensagem? Como produzir a proteína A, os ribossomos vão traduzir essa mensagem, produzindo muita proteína A. E a produção de muita proteína A leva a um fenótipo específico. Exemplo, se a proteína A for melanina, aqui nós teremos um indivíduo que tem um tom de pele mais escuro, com muita melanina. Por outro lado, temos genes que, como o gene B, vão sofrer também processo de transcrição, mas observem, poucas moléculas do RNA mensageiro carregando a mensagem como produzir a proteína B, poucas moléculas desse RNA mensageiro são produzidas. Então, tem pouca mensagem de como produzir a proteína B. Essa mensagem, mesmo sendo pouca, ela existe. Então, nos ribossomos, também vai ocorrer o processo de tradução da mensagem RNA mensageiro como produzir a proteína B. Mas como tem pouca dessa mensagem, obviamente, a quantidade de proteína B produzida é pequena. E a proteína B é produzida em quantidade pequena, ela determina um fenótipo específico. Se a gente pensa que a proteína B agora seria a melanina sendo produzida no outro indivíduo, a gente tem uma pessoa que produz muito pouca melanina, provavelmente uma pessoa que tem tom de pele extremamente clarinho, ok? Então aqui, gente, a gente percebe que
Por que somos tão diferentes uns dos outros? Primeiro, obviamente, porque nós temos variações nas sequências de DNA. Nós temos variações em nível de gene, né? O gene A não é igual para todo mundo. O gene B não é igual para todo mundo. Mas além dessas diferenças em nível de gene, de DNA, e aí o que causa essas variações em nível de gene? Mutação, recombinação, que foi o que o Gabriel apontou. Tudo isso gera a variabilidade genética, a variabilidade em nível de gene, em nível de sequência de DNA. Mas nós somos tão diferentes também por causa da quantidade de proteínas produzidas e pelos tipos de proteínas produzidas. E é o conjunto dessas duas características. Quais as proteínas são produzidas nas nossas células e em que quantidade cada indivíduo produz essas proteínas nas nossas células que produz as diferenças que a gente enxerga nos seres vivos. Ninguém enxerga DNA a olho nu, mas nós enxergamos cor de pele, cor de cabelo, estrutura facial, a gente percebe esse tipo de característica. E esse tipo de manifestação, que lá na aula de genética vocês vão ver que se chama fenótipo, é um produto de quais as proteínas são produzidas e em que quantidade essas proteínas são produzidas. E o que está no meio entre o DNA e a proteína? Dois processos moleculares que compõem o dogma central de biologia, da biologia molecular, que é o processo de transcrição e o processo de tradução. Nas aulas que começam hoje, nós vamos ter durante 3 semanas, a gente vai falar sobre o processo de transcrição. E depois da prova 1, a gente vai falar sobre o processo de tradução, tá? Eu queria saber se ficou claro esse início, tá? Se tem alguma pergunta ou dúvida, se tiver, por favor, vocês mandem no bate-papo, por gentileza. Então, como eu já pontuei para vocês, e aí a gente está aqui colocando novamente essas informações de maneira organizada, as ações que uma célula executa e as propriedades de uma célula, em conjunto, vão determinar as manifestações de todas as características de um ser vivo, isto é, os fenótipos que a gente consegue avaliar, mensurar, medir e descrever em qualquer organismo. E como eu disse, os fenótipos que um organismo manifesta nada mais são do que o produto de quais as proteínas esse organismo está produzindo nas suas células e em que quantidade essas proteínas são produzidas. Logo, o fenótipo é determinado pelo tipo de proteína produzida e a quantidade de cada tipo de proteína produzida. E o que determina o tipo e a quantidade das proteínas que são produzidas são os processos envolvidos no dogma central da biologia molecular, que leva à expressão dos genes, à expressão gênica. Como nós sabemos, os genes são segmentos de DNA que sofrem um processo de transcrição através da atuação de várias enzimas, mas a principal enzima que atua no processo de transcrição é a RNA polimerase. Como o próprio nome diz, a RNA polimerase é uma enzima que transcreve um gene em uma molécula de RNA. RNA do tipo mensageiro, principalmente, que carrega sempre uma mensagem. A mensagem é como produzir a proteína que aquele gene codifica. Esse RNA mensageiro, ele vai sofrer um segundo processo molecular chamado tradução, dentro de complexos moleculares que nós chamamos de organelas, chamadas ribossomos. E nos ribossomos, óbvio, com a participação de outros RNAs, além do mensageiro, a gente vai ter o processo de tradução que leva sempre à síntese de um polipeptídeo, à síntese de uma proteína. E como eu disse, de acordo com o tipo de proteína produzido e a quantidade da proteína produzida, a gente tem a manifestação dos vários fenótipos possíveis, tá? Esse processo de expressão gênica, esse dogma central da biologia molecular, ele tem vários pontos de controle. O que eu quero dizer? Eu primeiro posso controlar
quais genes vão sofrer transcrição ou não. Porque acho que vocês concordam comigo, se um gene não sofre processo de transcrição, o RNA mensageiro dele não é produzido. Se não tem RNA mensageiro deste gene, a proteína que ele codifica não vai ser expressa naquele organismo. Por outro lado, se eu tenho um gene sendo transcrito e eu aumento a taxa de transcrição, a velocidade ou a quantidade de RNA mensageiro daquele gene, eu vou ter muitas moléculas carregando a mensagem daquele gene. Elas serão traduzidas em uma grande quantidade de proteína, tá? Outra característica importante da gente frisar é que eu também posso controlar a expressão gênica considerando a tradução, tá? Então, eu posso estar regulando o nível de tradução, a velocidade de tradução, ok? E aí, nesse sentido, eu também tenho outro ponto de controle. Mas de todos os possíveis pontos de controle da expressão de um gene, se o gene vai ser transcrito ou não, a quantidade de RNA mensageiro produzido nessa transcrição, a velocidade da tradução, que determina todos esses processos, a quantidade de proteína gerada, o que acaba acontecendo? O ponto mais importante para eu regular a expressão gênica é o início da transcrição. Beleza? Então, o início da transcrição, pessoal, é o ponto mais importante aonde a gente regula a expressão de um gene. Então, se o gene começou a ser transcrito, alguma proteína dele vai ser produzida no final. E no início da transcrição, a gente também tem processos que vão controlar uma transcrição em ritmo acelerado, que gera muito RNA mensageiro e provavelmente gera muita proteína daquele gene, ou uma transcrição mais lenta, que gera pouco RNA mensageiro e que, obviamente, produz pouco daquela proteína, tá? Isso é o dogma central padrão de todos os seres vivos. Mas nós temos outros processos moleculares acontecendo. Vocês já estudaram comigo o processo de replicação, que tem atuação de várias enzimas, com a principal sendo a DNA polimerase. Processo de replicação é quando o DNA auxiliado pela DNA polimerase, faz cópias de si mesmo. O processo de replicação é fundamental para a reprodução dos seres vivos. E nós temos também algumas moléculas de RNA que podem se replicar. Então, a gente tem replicação do RNA quando nós temos a atuação de RNAs polimerases dependentes de molde de RNA. Então, o RNA, assim como o DNA, ele tem capacidade de se replicar, fazer cópias de si mesmo. Mas nem todo ser vivo tem esse tipo de RNA polimerase que permite esse tipo de replicação do RNA. É muito comum em vírus de RNA. E nos retrovírus, como o vírus HIV que causa AIDS, nós temos um outro processo molecular que se chama transcrição reversa. Através da atuação da enzima, transcriptase reversa, moléculas de RNA conseguem fabricar moléculas de DNA. Vejam que é uma transcrição ao contrário, uma vez que a transcrição padrão, feita pelas RNAs polimerases, é a produção de moléculas de RNA com base em moléculas de DNA, em segmentos que estão no DNA, que são os genes. O retrovírus, ele com base no material genético dele, que é um RNA, ele usando a transcriptase reversa, ele fabrica moléculas de DNA, tá? Então, qual que é a conclusão desse slide? Os fenótipos manifestados pelos seres vivos, isto é, as ações das células, as propriedades da célula que determinam todas as características que a gente vê de um ser vivo, são fruto da quantidade de proteínas e dos tipos de proteínas produzidos. E essas proteínas são produzidas pelo processo de expressão dos genes através da transcrição de um gene em RNA mensageiro e da tradução desse RNA mensageiro em proteína. Os tipos e a quantidade de cada proteína produzida determinam o fenótipo, determinam as características que um ser vivo manifesta, tá? O Davidson, ele mandou aqui no bate-papo, que eu obviamente esqueci, que eu tinha que terminar a aula de replicação sobre telômeros. Então,
para a gente não perder o fio da meada, eu vou continuar falando sobre a aula de transcrição. E aí, quando tiver faltando aqui um tempinho, eu abro novamente o slide de replicação e falo sobre os telômeros. Tá, David? Obrigado pela lembrança. Bom, esse assunto está claro para vocês? Todos entenderam o dogma central da biologia molecular? Entenderam a importância do processo de transcrição e tradução para determinar os tipos e as quantidades das proteínas que controlam as características de um ser vivo, que controlam os fenótipos, tá? O Davidson perguntou o seguinte: como se dá a replicação do RNA? A fita réplica seria o complemento, portanto, diferente? Então, Davidson, sim. Quando você tem a replicação do RNA, você tem sistemas moleculares virais que têm fita que eles chamam de positiva e negativa. E aí, alguns sistemas moleculares virais são tão interessantes que eles fazem a replicação. Tem o RNA, molde, ele faz o complementar, dissocia, em cima desse complementar vem a RNA polimerase e faz de novo a fita que seria a molde, tá entendendo? São duas replicações para fazer o molde de novo. E aí existem algumas enzimas que vão degradar a fita intermediária, tá? Vou fazer um desenho aqui rapidinho, tá? Para ilustrar. Sua fita de RNA está aqui. Essa é a fita que é o material genético do vírus, tá? A RNA polimerase dependente de molde, ela vem aqui e faz a fita complementar, que seria o RNA negativo. Esse RNA negativo do RNA positivo se dissociam, e aí o RNA negativo, que não é o material genético desse vírus, serve de molde para uma segunda replicação, que feita em cima do RNA negativo como molde, faz um novo RNA positivo, que é uma cópia idêntica do primeiro RNA, que é esse daqui. E aí existem sistemas moleculares que vão degradar essas fitas intermediárias porque elas não carregam a informação genética adequada. Como eu disse, esse tipo de processo, esse tipo de enzima, a RNA polimerase dependente de molde de RNA, são sistemas extremamente específicos que ocorrem principalmente nos vírus de RNA. Não sei, mas, por exemplo, pode ser que aconteça no coronavírus, né? No SARS-CoV-2, que está causando a pandemia. Não sei, estou sugerindo. Pode ser um sistema molecular que ocorra nele, mas eu não tenho certeza, tá? Mas nos vírus de RNA, como o vírus da gripe e outros, a gente tem sistemas moleculares desse tipo, que promovem a reprodução dos vírus dentro das células hospedeiras, tá? Eu queria saber se tem alguma pergunta, se todo mundo entendeu até agora. Me deem um ok para a gente continuar, por favor. Se tem perguntas ou dúvidas, façam. Bom, se tiver perguntas, vocês mandem enquanto eu estou explicando. O processo de transcrição, portanto, o que ele é? Qual que é a definição? Ele é um processo molecular, né, que envolve a produção de um tipo de RNA a partir de um segmento, de um pedaço de DNA molde, contido em uma unidade que a gente chama de gene. Então, os genes são segmentos de DNA, unidades, que, através do processo molecular de transcrição, geram algum tipo de RNA. Então, aqui a gente está vendo uma figura onde vocês podem observar a presença de uma molécula de DNA dupla fita, né, sendo transcrita por uma enzima, que é a RNA polimerase, e aqui dela está saindo uma molécula unifilamentar, que é algum tipo de RNA. E esse processo é o processo de transcrição. Qual que é a importância? Por que a transcrição é um processo tão importante? Bom, a transcrição define o repertório de genes ativos, isso quer dizer, de genes que estão produzindo RNAs na célula a cada instante. E esse repertório de genes que estão produzindo RNAs em uma célula se chama transcriptoma daquela célula.
É importante que vocês saibam que nem todos os genes estão produzindo proteínas ao mesmo tempo em todas as células. Então, você produz melanina na célula epitelial. Tem gene da melanina em todas as células do seu corpo, mas a melanina é produzida nas células epiteliais. Por exemplo, o seu enterócito, que é uma célula lá da mucosa intestinal, não produz melanina, mas o gene da melanina está presente em todas as células, tá? Além disso, a transcrição ela muda de acordo com o tecido. Como eu disse, tem tecidos que expressam certos genes que outros tecidos não expressam, de acordo com a alimentação e outros estímulos ambientais que vão interferir no nível, na velocidade e em quais genes estão sendo transcritos. E a transcrição é um processo molecular envolvido com a adaptação do indivíduo ao meio, a diferenciação celular, a embriogênese. Então, quando a gente está pensando em como que as células-tronco se diferenciam nas várias células diferenciadas que existem em um organismo pluricelular, o processo molecular que está por detrás dessa diferenciação do desenvolvimento embrionário é a transcrição gênica. Quais genes estão sendo transcritos em RNAs a cada momento, em que quantidade. Por isso que a transcrição é um processo extremamente importante. E se a transcrição é o processo em que um gene, um pedaço, um segmento de DNA é transcrito em uma molécula de RNA, que envolve a produção desse RNA como com molde em um DNA, um pedaço de DNA chamado gene, a gente precisa retomar algumas características dessa molécula, o RNA, o ácido ribonucleico, tá? Bom, então quais são as características do RNA, né? Então, o RNA é o ácido ribonucleico, ele é um polímero de nucleotídeos unidos por ligação fosfodiéster. É a mesma ligação fosfodiéster que une os nucleotídeos do DNA. A nossa famosa ligação 3' OH, 5' fosfato, né? A pirimidina presente nos nucleotídeos de RNA é a uracila. Não ocorre a presença de timina como base nitrogenada dos nucleotídeos do RNA. Além da uracila nos nucleotídeos do RNA, as outras 3 bases nitrogenadas comuns aos ácidos nucleicos, elas ocorrem aqui também no RNA. Bases contendo, nucleotídeos contendo a base adenina, nucleotídeos contendo a base citosina e nucleotídeos contendo a base guanina. Não ocorre timina no RNA, ocorre uracila. Além dessa diferença nas duas bases nitrogenadas exclusivas do RNA e do DNA, nós também observamos que a pentose que ocorre nos nucleotídeos do RNA não é a desoxirribose, mas sim a ribose, tá? A ribose é uma pentose que no seu carbono 2' ela tem um grupo hidroxila, OH- ligado. Lembrando que lá na desoxirribose do DNA, no carbono 2' a gente tinha a ligação apenas de hidrogênios. A presença de um grupo hidroxila no carbono 2' do RNA, é importante a gente chamar a atenção que esse grupo hidroxila é um grupo reativo que sofre ataque nucleofílico de grupos eletronegativos, grupos carregados com cargas elétricas, né? E também a hidroxila ela é alvo de ataque por muitas enzimas. Então, como é um grupo reativo por ataque nucleofílico ou ataque enzimático, a ribose e, obviamente, todas as moléculas formadas a partir dela, incluso o RNA, elas são extremamente instáveis e reativas quando a gente compara com a molécula de desoxirribose e, obviamente, o DNA, que é formado por nucleotídeos com esse tipo de pentose. Então, muitas vezes, essas ligações fosfodiéster do RNA, elas acabam sofrendo hidrólise em pH alcalino, pois
Nesse caso, o grupo 2' OH ele sofre ataque enzimático e acaba desestabilizando as ligações fosfodiéster 3', 5'. E aí o RNA ele se hidrolisa rapidamente, ele sofre degradação, principalmente em condições de pH alcalino, né, que podem ocorrer dentro da célula em algumas situações metabólicas. Tá? Então, a presença desse grupo hidroxila ligado ao carbono 2' da ribose é um dos motivos que explicam a grande instabilidade da molécula de RNA. Tá? Geralmente, o RNA ele é de fita simples, então ele é formado por uma única cadeia de nucleotídeos, né? E ele tem como o DNA aquele esqueleto ribose, fosfato, ribose, fosfato, ribose, fosfato, solúvel em água. Então, tanto o DNA quanto o RNA, eles têm essa característica de serem solúveis em água. Só para complementar, quando a gente pensa na ribose, observe então que no carbono 2' dela tem a presença da hidroxila, que é o que diferencia a ribose que forma os nucleotídeos de RNA para a desoxirribose, que forma os nucleotídeos de DNA. Reforço que, como os nucleotídeos de DNA, os nucleotídeos de RNA têm a pentose ribose, ligada no carbono 1' pela ligação N-glicosídica a uma base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina ou uracila, e por uma ligação éster ao carbono 5', a gente tem a ligação de um grupo fosfato. Então, como eu disse, pessoal, as moléculas de RNA, elas são geralmente de fita simples, tá? Observem que a fita de RNA, ela continua tendo as pontas 5' e 3'. Reforço que a extremidade 5' representa um carbono 5' fosfato não ligado a nada, e a extremidade 3' OH de uma fita de RNA representa um carbono 3' OH do último nucleotídeo que não foi ligado a nada. Então, as fitas de RNA têm polaridade 5', 3', igual às fitas de DNA, tá bom? Vejam que a fita é simples, formada aqui por uma única cadeia de nucleotídeos. Vejam que as ligações fosfodiéster continuam unindo os nucleotídeos numa fita de RNA, e a ligação fosfodiéster é 3', 5'. Estou circulando ela agora, ok? E o que acaba acontecendo? Devido às bases nitrogenadas de uma fita de RNA não estarem associadas a outra fita, né, como é no DNA, por isso que o DNA é dupla hélice, o que acaba acontecendo? Quando algumas bases nitrogenadas da mesma fita de RNA, pensem que essa fita, apesar de ser única, ela é mole, né, gente? Isso aqui fica lá dentro da célula mexendo. Quando a gente pensa que as bases nitrogenadas dos nucleotídeos, elas têm aquelas complementariedades, o G quer fazer ligações de hidrogênio com o C, o A vai fazer ligações de hidrogênio com o U. O que acaba acontecendo com a fita do RNA? Ela acaba desenvolvendo pareamentos internos. Olha que maluco. Então, você tem a sua fita simples de RNA, tá vendo? Ó, cheia aqui de nucleotídeos, representados só pelas bases nitrogenadas, ponta 5' e 3'. Mas essa fita ela não fica retinha dentro da célula desse jeito. Essa molécula ela começa a se dobrar, a adquirir o que a gente chama de estruturas secundárias. E essas estruturas secundárias vão acabar sendo formadas pela formação de ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas complementares. Então, vejam, C com G é complementar, G com C, U com A com U. E quando esses dobramentos ocorrem, a molécula de RNA ela começa a adquirir formas tridimensionais, estruturas secundárias. Ela continua sendo uma única fita. Vejam, ponta 5', ponta 3', uma fita só. Mas devido aos pareamentos internos entre bases nitrogenadas que são complementares na mesma fita, esses pareamentos internos dobram a única fita de RNA e permitem ao RNA ter essa estrutura secundária. E quando ele assume essas estruturas secundárias, ele pode ter funções novas, funções diferentes. Então,
Então, aqui a gente tem mais uma figura mostrando que nessas regiões onde tem esse pareamento interno, você tem a formação das ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas complementares, mas que estão na mesma fita. E essas ligações de hidrogênio vão gerar estruturas secundárias, estruturas que vão dar formato a essa molécula de RNA. E esse tipo de formato pode estar associado à função que alguns RNAs vão assumir na célula, tá? Nesse slide, a gente tem um resumo, tá, das comparações em relação à estrutura de DNA e RNA. Então, a gente tem nas linhas as características das moléculas, como composição por nucleotídeos, o tipo de açúcar que forma esses nucleotídeos, a presença ou não do grupo hidroxila no carbono 2', quais são as bases nitrogenadas possíveis nos nucleotídeos de DNA e RNA, se os nucleotídeos são ou não unidos por ligações fosfodiéster, se a fita é em geral dupla ou simples. Reforço que o em geral aqui é porque é para se aplicar aos seres vivos. Os vírus, eles são exceção. Então, tem vírus de DNA fita simples, assim como tem vírus de RNA fita dupla, tá? Qual que é o tipo de estrutura secundária que assume e a estabilidade das duas moléculas, tá? Então, esse quadro resume a comparação entre o DNA e o RNA. Bom, perguntinha para vocês. Quais os tipos de RNA são produzidos na transcrição? Eu disse para vocês que a transcrição é um processo em que é produzido algum tipo de RNA a partir de um segmento da molécula de DNA, segmento ou unidade que a gente chama de gene. Então, na transcrição, um gene leva à produção de uma molécula de RNA. Ponto. Quais são os RNAs que podem ser produzidos na transcrição dos genes? E aí, como está aqui o meu GIF, é aquela hora, quando eu pergunto, que vocês querem sumir, né? Mas eu gostaria que alguns tentassem palpitar. Quais são os tipos de RNA que podem ser produzidos na transcrição? Bom, a Amanda está trazendo, junto com o Davidson, um RNA mensageiro. É um, mas será que é só ele? Será que tem outros? A Ana falou que tem um outro, a Amanda também está apontando, que existe um outro tipo de RNA, que é o RNA transportador. E como todos os RNAs são produzidos pela transcrição de algum gene, o transportador também é um RNA produzido na transcrição. E a Raquel está lembrando de outro RNA, o ribossômico, tá? Muito bem, pessoal. Então, na verdade, nós temos diferentes tipos de RNA dentro de uma célula. E todos os RNAs, esses três que vocês listaram principalmente, os mensageiros, os transportadores e os ribossômicos, todos eles são intermediários entre a informação codificada no DNA, que é uma informação que está codificada na sequência dos nucleotídeos que contêm adenina, timina, guanina e citosina, e a informação necessária para produzir uma proteína, que é uma informação descrita na sequência de aminoácidos que forma aquela proteína. E, basicamente, os três RNAs mais importantes que funcionam nessa intermediação entre a informação do DNA e a informação da proteína produzida a partir daquele gene do DNA são o RNA mensageiro, cuja sigla é o mRNA, o RNA transportador, cuja sigla é tRNA, e os RNAs ribossômicos, cuja sigla é rRNA, tá? Bom, todos esses RNAs são produzidos pelo processo de transcrição do gene que os codifica. O RNA mensageiro é aquele que apresenta uma sequência de nucleotídeos que representa uma proteína. Lembrem, é aquele que carrega a mensagem. Como fazer a proteína que o gene codifica? O tamanho dos RNAs mensageiros é extremamente variável. Varia de 500 a 10.000 nucleotídeos, tá? Os RNAs transportadores, vejam que eles têm uma estrutura tridimensional bem característica,
fruto dos pareamentos internos dos seus nucleotídeos, eles são pequenos RNAs com uma extensa estrutura secundária. Eles têm um formato muito bem característico que está relacionado à função deles. O tamanho da sequência de nucleotídeos que forma um RNA transportador, vejam, é bem pequenininho quando a gente compara com o mensageiro. Eles têm entre 74 a 94 nucleotídeos. Não chega nem a 100 nucleotídeos. Bem menor do que um dos menores RNAs mensageiros, com 500 nucleotídeos. Tá? A função do RNA transportador, como o próprio nome diz, é transportar alguma coisa. Nós veremos na aula de tradução que os RNAs transportadores transportam os aminoácidos para o ribossomo, permitindo com que esses aminoácidos sejam unidos na sequência correta, descrita no RNA mensageiro, para a síntese de proteína. E, por fim, os RNAs ribossômicos também apresentam muitas estruturas secundárias, como vocês podem ver aqui, e se associam a proteínas, formando os ribossomos. O tamanho desses RNAs ribossômicos, que formam junto com proteínas a organela ribossomo, varia nos RNAs ribossômicos pequenos entre 1.500 a 1.900 nucleotídeos e nos RNAs ribossômicos grandes de 2.900 a quase 5.000 nucleotídeos. Vejam, portanto, que os RNAs ribossômicos são bem grandes, né? Eles têm uma quantidade de nucleotídeos bem maior. Observem que todos eles, então, estão envolvidos em algum processo de transcrição ou tradução. E aqui a gente tem, né, pessoal, outros tipos de RNA que, além do RNA ribossômico transportador e mensageiro, participam do controle da expressão gênica. Nesse curso de biologia molecular, a gente não vai falar desses outros RNAs. A gente fala do mensageiro, do ribossômico e do transportador. Mas para aqueles que se interessam por essa área da biologia aplicada a outros cursos, como é o caso da veterinária, existem alguns outros tipos de RNA, como os RNAs nucleolares pequenos, os microRNAs, os pequenos RNAs de interferência, os RNAs de interação PIWI e até os CRISPR-RNAs. Todos esses são tipos de RNAs que estão atuando principalmente em processos de controle da expressão gênica. Tá? Inclusive, o CRISPR-RNA é uma tecnologia explorando esse tipo de RNA que tem ganhado muito espaço na produção de novas terapias para o tratamento de algumas doenças. Tá? Então, temos algumas terapias moleculares hoje baseadas nesse tipo de RNA. Mas, infelizmente, a gente não tem carga horária aqui na disciplina para abordar esse assunto. Se a gente fosse ter seminário, muito provavelmente eu teria algum grupo apresentando alguma coisa com relação a esses outros RNAs que estão envolvidos no controle da expressão gênica, mas eles não são os principais, como é o caso do mensageiro, do transportador e dos ribossomos. E é muito importante reforçar que todo o RNA celular é transcrito a partir do DNA. Então, os RNAs mensageiros, ribossômicos, transportador, os próprios pequenos RNAs de interferência, eles são produzidos pela transcrição de algum gene que os codifica. Então, para todo o RNA, o gene que codifica aquele DNA está no DNA do organismo, esse gene sofre uma transcrição e leva à produção do RNA. Seja mensageiro, seja transportador, seja ribossômico ou esses pequenos RNAs que interferem na expressão gênica, todos eles são codificados por algum gene que está no genoma, que está no DNA daquele organismo. Alguns vírus, conforme eu expliquei de acordo com a pergunta do Davidson, eles têm a capacidade de replicar o seu RNA, né? Mas para isso eles têm que ter RNAs polimerases dependentes de molde de RNA. E a partir desses RNAs, lembrando que todos eles participam da tradução, mas principalmente estão envolvidos o mensageiro, o ribossômico e o transportador, a partir desses RNAs, nós temos a síntese de uma proteína. Nós temos a expressão da proteína que controla a manifestação
de um fenótipo, tá? Bom, os RNAs, eles têm localizações dentro da célula. Os RNAs, eles são sintetizados no núcleo e encaminhados para o citoplasma quando a gente está pensando num organismo eucarioto. Então, quando a gente pensa num eucarioto que tem o seu DNA, né, armazenado lá dentro do núcleo, o processo de transcrição e de processamento desses RNAs, ele ocorre dentro do núcleo. Então, toda a maquinaria enzimática, todas as proteínas envolvidas nesse processo de transcrição e no processamento do RNA vão ocorrer dentro do núcleo dos organismos eucarióticos. O RNA, portanto, depois de processado, o exemplo aqui da figura está mostrando o RNA mensageiro, mas os outros passam por o mesmo processo. Esse RNA processado, ele é transportado para o citoplasma e lá no citoplasma, onde estão os ribossomos, vai ocorrer o processo de tradução, envolvendo a participação do RNA mensageiro, do transportador e do ribossomo, ok? Quando a gente pensa em procariotos, nós não temos mais o núcleo. Então, o DNA ele está disperso pelo citoplasma de um organismo procarioto e, por esse motivo, a transcrição e a tradução elas vão acontecer no mesmo compartimento celular. Por quê? Vão ocorrer no citoplasma. E como essa figura está mostrando, eu espero que esteja claro, mas eu vou reforçar, além de acontecerem no mesmo local, no mesmo compartimento, pasmem, elas podem ocorrer ao mesmo tempo. Então vejam que aqui o gene do DNA está sendo transcrito em um tipo de RNA, na figura o mensageiro, e enquanto a transcrição está rolando, o RNA mensageiro já está sendo traduzido pelos ribossomos em proteínas. Então, no caso que nós estamos dizendo, a transcrição é acoplada à tradução nos procariotos, não tem nem processamento no procarioto, porque esses processos ocorrem no mesmo compartimento celular e ao mesmo tempo. Enquanto que nos eucariotos, devido a ter dois compartimentos celulares aqui bem delimitados, núcleo e citoplasma, os processos de transcrição e tradução, eles ocorrem em momentos diferentes e locais diferentes, o que permite que entre eles o RNA possa ser processado. E quando eu falo desse processo de processamento, se aplica principalmente aos RNAs do tipo mensageiro, que nos eucariotos vão ter um processo de processamento extremamente delicado e complexo, que óbvio a gente vai estar estudando aqui na disciplina. Bom, como eu disse para vocês, quando a gente está pensando em procarioto, bactéria, tá? A gente tem o processo de transcrição e tradução acontecendo simultaneamente lá no citoplasma das bactérias, aonde está o DNA e as enzimas e ribossomos necessários para transcrição e tradução. Então, a linha central aqui dessa micrografia representa uma molécula de DNA, tá? E aí, observem que aqui em negro nós temos os RNAs mensageiros sendo produzidos, tá? Então, aqui a gente tem um RNA mensageiro, acompanha a bolinha vermelha, aqui outro e aqui outro. E as bolinhas pretas são ribossomos, que já estão, acreditem, traduzindo esses RNAs mensageiros na proteína que eles codificam. Então, vejam, pessoal, que aqui nós temos várias proteínas sendo produzidas por cada um dos ribossomos em cima desses RNAs mensageiros transcritos. Tudo ao mesmo tempo, tudo no citoplasma de uma bactéria. No eucarioto, a história é um pouco mais complexa. Então, a gente tem os genes, né, lá no DNA, eles são transcritos pela RNA polimerase em um RNA mensageiro, por exemplo, que a gente chama de pré-RNA mensageiro, porque ele ainda vai ter um processo de processamento. Um dos processamentos que ele envolve é a remoção de partes não codificantes chamadas introns, que é o splice, mas a gente vai falar disso em uma aula, provavelmente a última, né, de transcrição. Mas depois que esse RNA é processado, ele sai do núcleo, transportado para o citoplasma, e só lá no citoplasma, envolvendo os transportadores, os ribossômicos que formam um ribossomo,
E o mensageiro que está levando a mensagem de qual proteína é que a tradução ocorre no citoplasma e a proteína é produzida. Observem que no eucarioto, o processo de transcrição e tradução ocorrem em locais diferentes e em momentos diferentes. Só quando a transcrição acaba e o processamento do RNA é concluído, é feito o transporte do RNA para o citoplasma. E só lá no citoplasma, depois, é que a tradução da proteína é realizada. Bom, a última informação que eu quero trazer aqui, antes da gente voltar para a aula lá de expressão dos telômeros, né, que ficou faltando da gente falar de replicação, é a questão do que é um gene, tá? E aí, o que acontece? A gente já descreveu, mas é importante reforçar o conceito de gene. Gene é todo o DNA, todo segmento, todo pedaço de uma molécula de DNA que codifica a sequência primária de um produto gênico final. Esse produto gênico final de um gene pode ser uma proteína, e aí o gene vai ser transcrito em RNA e traduzido depois em proteína, ou o produto gênico final pode já ser uma molécula de RNA, e esse RNA pode ter função catalítica ou estrutural. Por exemplo, o gene que codifica o RNA transportador, ele é um gene que é transcrito em RNA transportador, e o próprio RNA transportador, ele tem uma função estrutural catalítica. Ele é o produto gênico final do gene que o codifica. Tá? Então, nem todo gene ele leva à produção de uma proteína no final das contas. Às vezes, o produto gênico daquele gene é algum tipo de RNA, como é o caso dos RNAs transportadores e ribossômicos, que têm função catalítica e ou estrutural. Mas a grande maioria dos genes que temos nos genomas são genes cujo seu produto gênico final é uma proteína. E aí, nesse caso, esse tipo de gene é transcrito em RNA mensageiro, mensageiro que carrega a mensagem de como produzir aquela proteína, e esse RNA mensageiro é traduzido em proteína. Então, aqui a gente tem um gene, que é um pedaço de uma sequência de DNA, que pelo processo de transcrição codifica um tipo de RNA, mensageiro nesse caso, que é traduzido em uma proteína. Ok, pessoal? Então, é muito importante a gente entender o que é um gene, tá? E para concluir, deixar uma pulga para vocês pensarem para a aula da semana que vem, a gente tem um problema, tá? O problema aqui é o seguinte: uma proteína tem cerca de 350 aminoácidos, tá? Hipotética, tá? Uma proteína tem 350 aminoácidos. Se a gente pensa que cada aminoácido é codificado por 3 nucleotídeos do DNA, o gene dessa proteína teria que ter, se 3 nucleotídeos levam a um aminoácido na proteína, 350 aminoácidos vezes 3, o gene teria 1050 nucleotídeos. Esse é o tamanho esperado para um gene. 1050 nucleotídeos. Cada 3 nucleotídeos leva à produção de um aminoácido da proteína, então deu os 350 aminoácidos. Entretanto, na hora que a gente olha os genes, principalmente os genes dos organismos eucariotos, no geral, os genes são muito maiores. Então, uma proteína de 350 aminoácidos, ela vai ser codificada muitas vezes por um gene lá no DNA desse organismo com, pasmem, 10.000 nucleotídeos. 10 vezes mais nucleotídeos do que o que seria necessário. E aí, como se explica essa discrepância? Como que é tão diferente o tamanho esperado de um gene, com base na quantidade de aminoácidos que a proteína tem, para o tamanho real do gene, quando a gente analisa o genoma desse organismo, tá? Então, quero deixar essa pulga atrás da orelha para vocês refletirem
para na aula da semana que vem a gente continuar desse ponto onde paramos. E aí vocês me lembrem no início da aula, tá? Davidson, não deixa eu começar a falar que eu preciso voltar no slide da Daenerys, tá? Para a gente estar continuando a falar sobre transcrição. Antes de eu trocar a apresentação, queria saber de vocês se tem perguntas, dúvidas, alguma coisa que não ficou clara sobre o que a gente viu hoje de transcrição. Se todo mundo entendeu, me dá um ok para a gente falar da replicação dos telômeros. Karina apresentou uma pergunta. Comparando a replicação de DNA e RNA, a replicação do RNA não é semiconservativa como a do DNA? Bom, quando a gente pensa, né, que quando uma molécula de RNA faz uma cópia de si mesma com a complementar, não é semiconservativo. Porque se o processo parar aqui, como o Davidson apontou, uma fita diferente da outra, elas são complementares, mas a sequência de nucleotídeos é diferente, tá? Mas se a gente pensa que essa fita intermediária serve de molde para fazer outra, e que essa aqui vai ser igual à primeira, é totalmente conservativa. A gente não usa esses termos semi-conservativo, dispersivo ou conservativo para a replicação de RNA, não, tá? Reforço, esse processo de replicação de RNA é restrito a vírus. Então, a gente não tem toda essa classificação que eu apresento para vocês quando a gente pensa na replicação do RNA, porque ela é restrita aos vírus. E como a gente já falou, os vírus têm uma grande discussão na biologia se são organismos, seres vivos ou não, tá? Mas semi-conservativa ela não é, tá, Karina? Mais alguma pergunta ou dúvida, gente, com relação à aula de transcrição? Só o Davidson e a Karina que me deram ok, os outros não entenderam nada. Quando vocês estão pensando aí, dando os ok, eu vou trocando a apresentação. Só um minutinho. Bom. Então, a gente não deu tempo de falar semana passada, a gente também já estava bastante cansado. Como vocês sabem, o cromossomo que ocorre nos organismos eucarióticos, e de quem que a gente está falando? Protozoário, levedura, planta, fungo e os animais, esses organismos eucarióticos, eles têm cromossomos lineares, cromossomos que têm pontas. Não é igual ao cromossomo circular
de um organismo procarioto. E as pontas dos cromossomos lineares, a gente sabe que recebem o nome de telômeros, tá? Então, pessoal, o que acaba acontecendo? Quando a gente está pensando na replicação em um organismo eucarioto de um cromossomo linear, a gente vai replicando cada uma das origens de replicação. Lembrem que um cromossomo linear tem várias origens de replicação, cada uma delas vai gerar uma forquilha bidirecional e a gente vai replicando esse cromossomo linear até chegar no telômero. E aí, vocês vão ver que dá problema, tá? Então, observe essa figura aqui. A gente tem, então, um cromossomo linear de eucarioto, tá? E aí a gente está pegando a região aqui do telômero dele e está mostrando para vocês o que está acontecendo, tá? Então, aqui a gente está mostrando 3 forquilhas de replicação, tá? Cada uma delas foi originada a partir de uma origem de replicação, tá? Então, a gente tem primer, síntese no sentido 5', 3', primer, síntese no sentido 5', 3', primer, síntese no sentido 5', 3', assim sucessivamente, né? Nós temos aqui tudo que a gente aprendeu lindamente ocorrendo em cada uma das forquilhas de replicação. Quando as forquilhas vão se encontrando, como eu disse com vocês, as duplas fitas formadas pela fita molde com a fita nova, elas vão se dissociando umas das outras, né? E aí, ao final, olha para cá, gente, a gente tem 2 moléculas de DNA. Replicação semiconservativa, como vocês já estão acostumados. Cada molécula de DNA dupla fita aqui produzida é formada por uma fita molde, a cinza, e as fitas recém-sintetizadas, aqui mostradas por segmentos de primer e de fita nova. Primer em verde, fita nova em vermelho. Vocês sabem que a última etapa do processo de replicação é a remoção dos primers, principalmente pela ação da DNA polimerase 1, né? E a reconstituição, a substituição da sequência do primer, que era de RNA, por sequência de DNA, também função da DNA polimerase 1, e a religação dos pedaços, dos segmentos de síntese pela ação da DNA ligase, constituindo uma fita de síntese nova, né? Totalmente ligada com ligações fosfodiéster 5', 3'. Bom, o grande problema é o seguinte, tá? Presta bem atenção. Quando a gente pega nessa fita aqui e remove o primer, você removeu, a DNA polimerase 1 removeu, tranquilo? Tem esse espaço aqui deixado pela remoção do primer. Vocês concordam comigo que a DNA polimerase 1, ela mesma, que tirou o primer, ela precisa agora sintetizar um pedaço de DNA para colocar no lugar do primer. E toda DNA polimerase precisa de quais pré-requisitos para poder sintetizar uma fita de DNA? Ela precisa de uma ponta 3' OH livre. E olha para cá. Tem ponta 3' OH livre aqui? Não, não tem. Então, como que a DNA polimerase vai sintetizar um DNA num local, na ponta do cromossomo, aonde o primer foi colocado e foi removido, mas que não tem como ter uma ponta 3' OH livre para frente, porque a fita molde acabou. E aí você tem um problema. Como que você vai adicionar segmentos de DNA aqui? Lembrando que quem faz DNA é DNA polimerase. Se todas as DNAs polimerases precisam de uma ponta 3' OH livre na fita que ela está sintetizando, porque a partir dessa ponta ela adiciona nucleotídeos, se não tem mais ponta, não tem jeito, o cromossomo acabou, gente. A ponta do cromossomo é o final, não tem mais nada depois. Então, como é que ela vai vir sintetizando se tinha que ter uma ponta 3' OH livre aqui, ó? Tinha que ter um nucleotídeo com um carbono 3' OH livre aqui, livre, porque aí a DNA polimerase vinha e sintetizava 5' para 3' e substituía o primer por DNA. Mas depois que o primer é removido,
Não tem jeito. E aí, o que ia acabar acontecendo? E o que acontece na maior parte das suas células? A cada vez que você replica o seu DNA, você replica os seus cromossomos, você perde pedaços dos seus telômeros. Então, a cada ciclo de replicação, nós literalmente perdemos sequências teloméricas devido àquela questão. Nas pontas dos cromossomos, nós vamos ter a retirada dos primers e não tem como substituir, repor o primer removido. E aí vocês pensam, a cada replicação de uma célula, você perde ali 10 nucleotídeos, 15 nucleotídeos, que é o tamanho do primer, então você vai perdendo um pedacinho dos telômeros. Mas muitos anos de reprodução celular, de replicação, vão fazer com que você perca ao longo dos anos grandes sequências de DNA. Os telômeros geralmente não têm genes importantes, então a evolução já trabalhou aí para deixar os telômeros com sequências que podem ser perdidas, mas chega um ponto que você começa a entrar dentro das sequências codificadoras, você chega a entrar dentro de genes. E é aí que nós temos os marcadores de senescência, os marcadores de envelhecimento. A redução do tamanho dos telômeros é um marcador de envelhecimento e é um disparo, muitas vezes, para a morte celular. Um dos importantes controles de idade que os seres vivos apresentam, tá, pessoal? Mas, existem alguns tipos celulares, e aí a gente tem câncer, por exemplo, que conseguem burlar esse sistema de perda de sequências teloméricas, tá? E aí, será que todos os tipos celulares em eucariotos não conseguem replicar os telômeros? Ou será que existe alguma forma, será que existe algum jeito de replicar aquele telômero, de conseguir substituir aquele primer removido por DNA? E aí vocês devem estar pensando, meu Deus, tem que ter algum jeito, porque tem alguns tecidos e tipos celulares que replicam os telômeros, né? Que não perdem sequências teloméricas. E alguns cânceres que têm essa imortalidade celular, esse crescimento celular descontrolado, eles têm esse mecanismo que permite a replicação dos telômeros. Então, sim, a resposta é: alguns tipos celulares em eucariotos conseguem replicar os seus telômeros, conseguem substituir o primer removido por sequência de DNA. Para que isso aconteça, nós temos que ter a atuação de uma enzima especial chamada telomerase. Enzima essa que o quê? Enzima essa que consegue replicar a ponta do telômero, tá? Vamos primeiro usar a figura, depois tem um videozinho que é muito melhor. Espero que vocês consigam entender como que a telomerase replica os telômeros. Então aqui a gente tem aquela situação que eu mostrei lá para vocês, né? Quando o primer que estava aqui foi removido, você agora está faltando um pedaço dessa fita, que no caso aqui é a fita de síntese descontínua, que acabou de ser produzida. Você removeu o primeiro primer dela, está faltando um pedaço ali para substituir com DNA. A telomerase tem dentro dela, olha que maluco, a telomerase tem dentro dela, um pedaço da estrutura dela é uma sequência de nucleotídeos, que serve de molde para você estender a outra fita, a fita que estava com a síntese normal e que não teve o primer removido na ponta. Então, a telomerase, gente, ela permite com que você faça uma síntese de DNA na fita normal e observe, você sintetiza uma sequência aleatória aqui, baseada na sequência molde que está dentro da telomerase. Ela mesma faz tudo isso. Ela tem o molde e ela tem uma unidade parecendo a DNA polimerase, em que ela consegue estender a fita que não teve problema. Dessa forma, você consegue agora adicionar um primer aqui, e aí vem a primase, e aí você gera a ponta 3'. Substitui aonde estava o antigo primer
por DNA, DNA polimerase faz isso, e depois esse primer criado aqui a mais é removido. E essa ponta aí não serve para nada. O que vocês conseguem perceber aqui é que a gente conseguiu substituir o que era primer originalmente e que não ia ter jeito de substituir, você consegue substituir por DNA. Como? Pela ação da telomerase, que estende a outra fita que vai atuar como molde alguns nucleotídeos a mais, que permitem molde para a criação de um novo primer, e aí a DNA polimerase pode agora, usando esse novo primer, fazer onde estava o primer anterior. Depois, o primer hipotético, nesse primer que acabou de ser feito, ele é totalmente removido. Como eu não achei uma figura mais didática do que essa, eu vou mostrar para vocês um videozinho que mostra todo esse processo de replicação do telômero, que não é simples de entender, mas que eu espero que agora vocês consigam. Vamos lá. Vejam que na fita de síntese contínua não tem problema nenhum. Então, quando a gente pensa nessa forquilha que está indo para a ponta do cromossomo, que está indo para o telômero, a fita de síntese contínua, que é essa aqui de baixo, ela vai ser sintetizada até o final sem problema nenhum. A treta das perdas das sequências teloméricas sempre vai acontecer na fita de síntese descontínua. Vejam. O último primer da fita de síntese descontínua para sintetizar o último fragmento de Okazaki dela. Até aí é do jeitinho que a gente está acostumado. Os primers são removidos pela ação da DNA polimerase 1. Pontas 3' OH servem para ela mesma sintetizar DNA, mas o buraco do primeiro primer lá, ó, fica faltando. Tinha que ter uma ponta 3' OH aqui para substituir ele por DNA. É aí que em alguns tecidos entra a ação da telomerase, porque aqui a gente tem um problema no final da replicação. Então, lá na ponta do telômero, se removeu o primer que estava aqui. A DNA telomerase, o que ela faz? Olha para cá, gente. Ela tem uma sequência, um template de RNA aqui dentro, e ela mesmo, ó, ela vai crescer a fita molde, gente, ó. Ela cresce a fita molde com uma sequência aleatória. É feito um primer agora, depois do final do telômero, e a DNA polimerase 1 consegue agora, a partir da ponta 3' OH gerada pelo primer, ela consegue substituir aonde estava aquele primer original, tá? Então, a telomerase, gente, ela cresce o telômero para depois pôr um primer na frente de onde era o final do cromossomo e voltar sintetizando aonde estava o primer. Isso, óbvio, e espero que a animação tenha deixado claro, para a fita de síntese descontínua. Porque na fita de síntese contínua nos telômeros não tem problema nenhum. Os tecidos que têm telomerase, gente, são tecidos que conseguem manter os telômeros do mesmo tamanho. Eles não têm perda de sequência telomérica e, obviamente, eles não têm processos marcados de envelhecimento celular. Alguns tipos de tumor, por exemplo, produzem a telomerase. Quando os tecidos perdem a capacidade de produzir telomerase, eles obviamente vão ter redução do tamanho dos seus telômeros ao longo dos vários ciclos de replicação das células, o que é um importante marcador da senescência, do envelhecimento celular, tá? E aí é a conclusão da aula de replicação. Tranquilo? Vi algumas observações nos fóruns, mais na veterinária, sobre a questão de comparar a replicação de procarioto e eucarioto. Gente, as comparações estão no final aqui, ó. Primeiro,
a questão da quantidade de origens e de forquilhas de replicação geradas no único cromossomo circular dos procariotos e nos cromossomos lineares dos eucariotos, e a questão da replicação dos telômeros, que é exclusiva dos eucariotos. Por que o procarioto não tem, Rafael? Porque o cromossomo procarioto é circular, não tem ponta. Então, não vai gerar essa questão de problema na replicação da ponta do telômero, porque o cromossomo é circular, tá? Pessoal, queria que vocês me dessem um retorno, se ficou clara a explicação dos telômeros, se o videozinho ajudou. Bom, o Davidson, a telomerase insere uma sequência aleatória, mas contendo apenas nucleotídeos G e T. Davidson, eu não sei se todas as telomerases vão ter a mesma sequência molde dentro, tá? Então, eu vou ficar te devendo isso daí. Eu acredito que a gente possa ter várias telomerases, tá? Com várias sequências molde dentro. Mas o que eu quero que você entenda é como uma sequência aleatória no sentido de não codifica nada, não tem uma sequência codificadora de nenhuma proteína, nem de um RNA, tá? Agora, pela figura que eu tirei do Alberts, que é onde também o autor tirou para fazer o GIF dele, né? Tem a telomerase com aquela sequência. Eu não acho que só tenha uma telomerase com uma única sequência. Eu acho que podem ter sequências diferentes, tá? Ayana, os telômeros existem somente quando o DNA está na forma de cromossomo. No caso, quando o DNA em formato de cromatina não existem os telômeros, foi uma dúvida que surgiu na monitoria. Bom, vocês têm que lembrar que cromossomo, cromatina e DNA são tudo a mesma coisa. A diferença é a forma visual com que a gente encontra a molécula de DNA nessas três modalidades. DNA é a molécula dupla fita de nucleotídeos. Quando ela se associa às proteínas estonas e não estonas e forma aquela fibra enrolada, visualmente é uma fibra de cromatina, mas que contém DNA. E quando a cromatina se enrola naquele arcabouço proteico e fica extremamente enovalada e compactada, visível inclusive ao microscópio óptico, a gente tem cromossomos. É tudo a mesma coisa, tá? Então, quando você está replicando o DNA está acessível às enzimas, como a DNA polimerase, como a helicase, como a topoisomerase, e também acessível, quando ela está presente, a telomerase. Então, na hora que você vai replicar o telômero, o DNA ele está num formato de cromatina frouxa. Então, o telômero ele existe no DNA. Mas quando a gente representa o DNA na forma de cromossomo, é para vocês verem uma estrutura condensada. E nesse sentido, a ponta do DNA que forma o cromossomo linear é o telômero dele. A ponta, o final da molécula de DNA é um telômero, que é a ponta de um cromossomo linear. Então, os telômeros existem no DNA. Vocês têm que pensar que o DNA é uma grande fita que você enrola. Olha as pontas, ó, acompanha o meu dedo. Ó. Você está enrolando as pontas do DNA. Aí formou um cromossomo compactado. Mas as pontas, elas ainda existem. As pontas são os telômeros. Tá, Iana? Então, independente de estar no formato de cromatina ou no formato de cromossomo, todos dois são moléculas de DNA. E a ponta desse DNA é o telômero. Tanto é que na aula você viu que a gente representa o telômero como uma sequência de nucleotídeos de DNA, ali pelas bases nitrogenadas. Ok? Davidson e Ana, respondi as perguntas? Então tá bom, pessoal. Deu para entender a replicação dos telômeros? O videozinho ajudou? É bem complexo, tá, gente? Eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu estava na graduação, eu não entendi. Quando eu comecei a preparar as minhas aulas de biologia molecular, que eu fui estudar e fui ver as figuras e achei esse vídeo, foi que eu entendi, de fato, como que ocorre a replicação dos telômeros por intermédio da telomerase, tá? Só para concluir e deixar aqui uma pulga para vocês pensarem, existem grupos de pesquisa, né, que trabalham
com a busca que o ser humano tem pela fonte da juventude. Muitos grupos de pesquisa acreditam que a telomerase é a fonte da juventude, é a forma pela qual nós vamos retirar um marcador de senescência, que é a redução dos tamanhos dos telômeros, e se a gente conseguisse expressar a telomerase em todos os tecidos do corpo, em todos os tipos celulares, não teríamos envelhecimento celular. Seria talvez a fonte da vida eterna. Tem grupo de pesquisa que trabalha com essa hipótese, mas ainda é tudo muito insípido, é tudo ainda numa fase muito de pesquisa básica. A gente ainda está conhecendo a ação e as formas pelas quais a telomerase atua nessa replicação dos telômeros, tá? Então, eu reforço aos alunos da biologia que as atividades do conteúdo de replicação, estudo dirigido e perguntas resumo têm que ser entregues hoje, tá? Porque o prazo de vocês é até terça, 11 horas e 58 minutos. Para os alunos da VET, as atividades desse conteúdo podem ser entregues até quinta-feira. Eu retifiquei, tá? O horário, a VET me apontou lá que eu tinha colocado o horário errado no Moodle, eu retifiquei, peço que confiram. Mas para vocês o prazo é na quinta-feira. Postagem do conteúdo de transcrição já feita na aula na sala da bio. Para a VET, quinta-feira eu faço a postagem. Ok? Alexandre, não há necessidade. Conforme está na orientação do estudo dirigido, você pode fazer à mão, digitalizar, converter em PDF e enviar para mim pelo Moodle, ou pode fazer digitado também. O que eu peço para converter para PDF, primeiro, é para diminuir o tamanho do arquivo, consome menos dados de internet de vocês, e também para evitar desformatação. Quando o arquivo PDF vem, ele evita que qualquer desformatação, perda de figura ocorra, tá? Então, dá uma olhada lá nas orientações, eu coloquei lá que eu aceito tanto à mão, digitalizado, convertido em PDF, quanto digitalizado, óbvio, e convertido em PDF também. E as perguntas resumo, eu peço encarecidamente que vocês usem a ferramenta de digitar lá no Moodle, porque já fica tudo salvo para mim e facilita o meu processo de correção e de averiguação de quem entregou ou não, tá? Bons estudos para vocês, né? Teremos a versão dessa aula novamente ocorrendo na quinta-feira de manhã e essa que a gente gravou até amanhã de manhã está no YouTube, o link disponibilizado lá na sala virtual, tá? Boa noite, bons estudos e para quem está acompanhando as aulas online terça-noite, até semana que vem com a continuação do conteúdo de transcrição. Beleza, gente? Tchau para vocês.